Glória a Deus. Glória a Deus, porque uns têm salmos, outros hinos, outros batem palmas, e a gente sempre tem alguma coisa. Você pensa que você não trouxe alguma coisa, mas você também é parte desse corpo. Você é parte desse corpo. E você contribui com esse corpo, para que esse corpo se mantenha saudável. Gênesis 24, do capítulo 1. Então, assim, eu vou falar sobre a história de Rebeca. Nós estudamos sobre Gênesis, e ali eu já comecei a me interessar, e algumas coisas começaram a me chamar a atenção na vida dessa mulher, que tem tanto a nos ensinar com o seu posicionamento, com a sua vida, com a sua trajetória. Então, o Senhor chamou Abraão. Gente, quero falar uma coisa. Meu pai e minha mãe estão bem ali, ó. Amo vocês, meus preciosos, minhas raízes mais profundas. Meu pai, eu via meu pai de madrugada, de joelhos, orando. Minha mãe. Esse foi o meu exemplo. O meu legado vem deles. Eu quero honrá-los por isso, por essa boa semente, viu? Por essa boa semente que foi semeada no meu coração. Louvar a Deus pela vida de vocês, meus pais amados. Então, Abraão foi chamado e rapidamente Abraão saiu do meio da parentela e foi para um lugar distante e teve toda uma trajetória. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e ele tinha a idade de 75 anos, só para a gente se posicionar aqui na linha do tempo, E em Gênesis 15, 24 diz assim: então disse o Senhor a Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor de que ele seria pai de uma grande nação. E aos 75 anos ele não tinha nem filhos, Então ele disse assim para o Senhor, Então disse Abraão: Senhor Deus, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Ele está falando: olha, o que eu tenho aqui junto de mim é só um mordomo, Eliezer, o meu servo. Ele herdará toda a minha herança. Ele está ali, numa discussão com o Senhor, falando: Senhor, o Senhor falou, já tem bastante tempo, cadê o filho, cadê o filho? E por fim, nasceu Isaac. 100 anos Abraão já tinha. Então, desse ponto aqui até o dia que Isaac nasceu, se foram 25 anos. Eu estava pensando hoje, eu e o Alessandro temos 27 anos de casados, e é mais tempo juntos do que com os nossos pais. Eu estava pensando: caramba, será que eu vi cada dia desse passar? Parece que 27 anos a gente é teletransportado, 10, aí você viu, aí depois você não viu 15, você não viu 22. Então, assim, o tempo, ele passa muito ligeiro. E a gente, às vezes, perde algumas coisas, E 25 anos já haviam se passado. Então, enfim, chegou Isaac. Abraão já estava ali com a sua promessa em mãos. E Isaac aqui, nessa cena que eu vou falar, Isaac já tem 40 anos. Então, depois da promessa, 25 anos, mais 40 anos, Sara já havia morrido, a mãe dele, a mãe de Isaac já havia morrido, e Abraão já era idoso, e aqui ele está mais idoso ainda, Porque já tinha passado 25, 40. E Samuel, gente, vocês meio que Samuel, porque eu gosto muito de Samuel, A outra palavra foi sobre Samuel. Abraão, muito abençoado pelo Senhor, muito próspero, se viu fraco. Sara morta, já havia morrido. E Isaac com 40 anos, sem uma esposa. E aqui começa, Gênesis 24. E era Abraão já velho, adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho. Os estudiosos dizem que esse servo mais velho aqui é Eliezer, o mesmo que foi mencionado lá antes de Isaac nascer. Então, há 25 anos atrás, mas eu não vou usar o termo Eliezer, porque a palavra não fala nesse trecho. Então, eu não vou me atrever a falar algo que não está dito. Mas saiba-se que grandes homens estudiosos que se debruçaram, que conhecem muito mais do que eu, falam que é Eliezer, esse servo aqui. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo de tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa,
para te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho uma mulher filha dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás para mim, para meu filho, mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser me seguir a mulher a essa terra, né? Imagina. Farei, pois, tomar o teu filho e levarei de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças tornar para lá o meu filho. Você não leva o meu filho de volta para onde o Senhor me tirou, não. De lá já vim, não leva o meu filho para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Abraão aqui está trazendo à memória a promessa. A tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo. Aí aqui já começa, né, a experiência de Abraão. O Senhor que me prometeu, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se, porém, a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos, e partiu, pois com todos os bens que estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Até aqui, né? Então, essa cena aqui, Abraão preocupado com Isaque, ele dispensa o seu servo mais fiel para que ele vá atrás de uma esposa. E ele deixa claro que ele não quer uma cananeia daquele povo pagão, idólatra, pessoas que praticavam coisas que o Senhor abominava. Então ele falou: vai lá. Naor aqui era irmão de Abraão. Então ele fala: volta lá. Em algum momento aqui nesses capítulos próximos, um pouquinho antes, fala que Abraão recebeu notícias de que o seu filho Naor tinha tido, se eu não me engano, 6 filhos. E desses filhos, outros filhos. Então, Rebeca já era neta do irmão de Abraão, né? Então, ela era uma sobrinha neta de Abraão. Enfim, e quando Eliezer, não vou falar Eliezer, o servo, mas é o servo. Enquanto o servo recebia essa orientação, essa direção do seu senhor, de que ele retornasse para buscar uma esposa, Abraão foi enfático em dizer: guarda-te, que não leve para lá o meu filho. Voltar para lá jamais, é daqui para frente, né? Para lá, de onde o Senhor nos tirou, não. Abraão era um homem que guardava a promessa. Ele tinha no seu coração essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele guardava essa promessa. Ele zelava por ela. Ele cuidava dela. Ele rememorava essa promessa. Essa promessa, ela estava sempre diante dos olhos de Abraão. Em muitos momentos nessa trajetória de Abraão, nós vemos, ele fez coisas até, porque tudo na vida dele passou a girar em torno dessa promessa, de um filho. Um filho. Até tomou a escrava, né, aconselhado pela sua esposa, e teve um filho com a escrava, porque ele estava atrás do cumprimento da promessa. E ele tinha essa promessa como prioridade sobre a vida dele. Porque o Senhor fez com Abraão uma aliança. Uma aliança. E Abraão zelava dessa aliança. Ele cuidava. Quando ele se retirou dali, ele foi em busca daquilo que o Senhor falou: sai que eu vou fazer de você pai de uma grande nação. E todos os povos da terra, todas as famílias da terra, tem um versículo que diz assim: todas as famílias da terra serão benditas em ti. E a gente até ouve falar: eu sou filho de Abraão, eu também sou filho de Deus, sou filho de Abraão. Os judeus gostam muito de usar
esse termo, né? Filhos de Abraão. E tem até musiquinhas, né? Eu sou aquela que... Cadê a menina que disse que eu... Ali, ela que falou que eu prego cantando. Foi só aquela vez, viu? Foi outra também, né? Foi algumas. Eu ia cantar uma aqui, mas porque você falou isso... Pai Abraão tem muitos... tem muitos filhos. Mas, enfim, né? Voltando aqui. Vamos falar sobre a viagem. Eliezer, enfim, saiu com 10 camelos e riquezas presentes. E ele foi em direção à Mesopotâmia, voltando mais ou menos, gente, de camelo, espia. 25 a 30 dias, eu pesquisei. Mais ou menos 800 quilômetros de distância, voltando para ir conhecer, rever essa família e ali encontrar uma pretendente, uma possível esposa. 25 dias de viagem, mais ou menos 800 quilômetros. Ele chegou, enfim, ele chegou. E ele encontrou uma fonte, um poço. A fonte, ele encontrou águas. E como de costume, ele imaginou. As mulheres da cidade costumam vir aos poços buscar água no final da tarde, né, quando o sol está mais ameno. Aí as mulheres se deslocam e vão buscar água para passar a noite, para as tarefas domésticas. Ele imaginou isso, então ele já se posicionou e ele não traçou um plano. Ele fez uma coisa, teve uma atitude lindíssima, que foi orar ao Senhor. Nessa convivência desse servo, era o Deus de Abraão. Ele fala em alguns momentos aqui. Ó Senhor, ele faz na oração ele diz assim: disse o meu Senhor Abraão, eu tenho visto e ouvido, ele falou, né? E disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, ele já na oração, intencional e direcionada. Dá-me, pois, hoje um bom encontro. Guarde isso, um bom encontro. Senhor, que o Senhor hoje me dê um bom encontro. E faze beneficência comigo e para com o Senhor, o meu Senhor Abraão. E faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas. E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, Senhor, que a moça a quem eu disser, olha a intencionalidade. Ele não fez uma oração, Senhor, abençoa aí, Senhor. Senhor, dá um jeito. Senhor, me leva a bom termo. Senhor. Ele não foi genérico, ele foi específico. Ele foi específico, ousado, corajoso. Olha o que ele diz. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, ele ia dizer, abaixa, ele ainda disse o que ele ia dizer, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, ele falou, eu vou dizer isso e ela vai responder assim, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Esta faz com que a moça que eu disser isso e ela disser aquilo, faz com que esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. Ó Senhor, eu vou propor um negócio aqui. Eu vou falar, me dá água do cântaro. Você tirou do poço, você é uma mulher, eu sou um homem. Você tirou do poço, eu estou te pedindo para você me dar água. E que essa moça, quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu reconheça nisso que usaste de benevolência com o meu Senhor. Ele ainda está se reportando a Deus como o Deus do Senhor dele, não o seu próprio, né? Mas o servo, durante a sua trajetória, que disse aqui que ele era um homem que já estava com Abraão há muitos anos, durante essa trajetória, podemos supor que ele viu muitas coisas. Ele acompanhou a trajetória de Sara e Abraão e viu os milagres, viu Deus fazendo coisas, viu a experiência de Abraão foi se desenrolando diante dos olhos do servo. Esse homem já estava com ele, como nós vimos, há pelo menos 25 anos. Então, ele viu o Senhor abençoar, prosperar. Ele viu quando Abraão saiu e ele viu o Senhor acrescentar coisas, prosperar
os bens, prosperar a vida de Abraão. E ele passou, vendo o Senhor fazer tudo isso, ele passou a crer no Deus de Abraão. E por isso aqui ele faz essa oração. Ele percebeu que aquilo que foi pedido a ele, encontrar uma esposa para Isaque, um bom encontro, era algo elevadíssimo. Era algo que, humanamente falando, ele não teria condição sozinho de fazer essa escolha. Ele percebeu que essa tarefa era uma tarefa complexa, porque ele falou assim, já já, as mulheres, um monte de mulher, vai começar a aparecer mulher aqui, vir buscar água. E aquele monte de mulher, Senhor, como é que eu vou saber qual é a mulher que o Senhor escolheu para o teu servo, para ser esposa de Isaque? E na humildade, no sentimento de completa dependência do Senhor, assim como ele viu na vida de Abraão, ele se submeteu ao Senhor e falou, Senhor, se o Senhor for benevolente para comigo, e eu vou falar isso, ela vai responder, e aí, quando ele ainda orava, ele estava finalizando a sua oração, lá vem ela. E a Bíblia diz que era muito formosa. Eu amo isso. Muito formosa. Eu já crio uma cena, né? Na minha mente eu já crio o poço ali, eu já imagino ele ali ajoelhado diante do poço, aquele monte de camelo. Eu já projeto a imagem. E aquela mulher linda, com cabelos esvoaçantes, com um cântaro, muito bonita, a palavra enfatiza isso. E isso poderia, em primeiro momento, encher já os olhos de Abraão, né? E ele já se... Fala, essa daí. Mas ele falou, ele orou ao Senhor, pediu o auxílio do Senhor, antes mesmo que ele terminasse a sua oração, aparece Rebeca. E o bom encontro acontece. O bom encontro. Onde as coisas do Senhor são perfeitas. Perfeitas. Onde o Senhor alinha. Eu fico imaginando o momento em que Eliezer saiu da terra dele. Eliezer, não era para falar. Em que o servo saiu da terra dele. Enquanto Rebeca saiu da casa dela. E aconteceu aquele alinhamento. Os dois, enfim, se encontraram. E ali, ele falou... Então diz... não, eu estou na folha errada, desculpem. Não é essa. A moça que eu disser, perdi esse texto. Tá aqui. Seja, pois, que a moça que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também te darei a beber aos teus camelos. Esta que seja designada para o teu servo Isaque. Cadê? Eu perdi essa referência. Deixa eu tirar aqui. 17? Isso, me ajudem. Então o servo passou-se e foi ao... A jovem que sobremodo bonita e virgem, nem o homem a tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Enquanto isso, Eliezer estava observando ela. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe, por favor, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ao que ela respondeu, bebe, meu senhor. Bebe, meu senhor. E prontamente tirou de sobre os seus ombros o cântaro e o serviu. O serviu. Bebe, meu senhor. E o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou, vou dar de beber para os seus 10 camelos também. Vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados. E apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro. Que mulher é essa, gente? Que mulher é essa? O Senhor direcionou Abraão e ele encontrou a matriarca, a mulher que seria aquela que daria continuidade à aliança que foi firmada com Abraão. E tinha que ser assim, tinha que ser assim. Eliezer parou diante da fonte, suplicou ao Senhor, o Senhor já
direcionou e ele ficou observando, mas ele ainda não se convenceu, porque até aquele momento ele viu a beleza, mas ele pediu para o Senhor para conhecer não só o exterior de Rebeca, ele queria conhecer o coração dessa mulher. Ele queria saber quem era essa mulher que seria digna de carregar um descendente, um patriarca no seu ventre. Quem seria essa mulher? E ele orou ao Senhor e o Senhor trouxe Rebeca até ele. Ele queria compreender, ele queria discernir diante daquele cenário que poderia ser confuso, complexo, quem seria essa mulher. E quando ela prontamente bebe, meu Senhor, bebe e bebe, meu Senhor, já descendo o cântaro, já se dispondo, eu vou tirar também para os seus camelos. Gente, 10 camelos. Vocês sabem que camelo bebe muita água, né? Camelo, quanto? É verdade, eu li isso. Gente, ela se propôs a tirar água para 10 camelos. Ela se propôs a servir um desconhecido, um estrangeiro, alguém que não era da sua proximidade, porque às vezes a gente pode até fazer isso por alguém, pela minha mãe, pelo meu pai, por um querido, a gente pode até se propor a ter um desgaste desse, a uma entrega, porque foi uma entrega, irmãos. E nesse gesto de servir, o coração dela foi manifestado. Ali o servo entendeu, mas ele continuou observando. E ele falou: será que o Senhor me trouxe até aqui? Será que é essa mulher mesmo, Senhor? Apesar de tudo, né? Já havia tido a confirmação, quando ela apressou-se e despejou o seu cântaro, e ela não se poupou, não pensou em si, não mediu esforços, voluntariamente ela se ofereceu. Tirarei também água para os seus camelos. Ela tirou água até que todos os 10 camelos estivessem saciados. O servo Eliezer, ele não se afobou, né? Era essa parte aqui. Ele queria ter certeza, porque a missão era muito importante, como eu disse, ele queria ter certeza que ele tinha feito a escolha certa. Quando ele olhou para ela e ele viu, é bonita, tem um coração de serva, está disposta, não é preguiçosa. Aqui nós começamos a ver as virtudes dessa grande mulher. As virtudes ficam evidentes numa cena, um recorte da história. Uma cena, e a gente consegue perceber os valores dessa mulher, dessa matriarca. E a história vai se desenrolando aqui, e a gente percebe que o servo queria acertar. Ele queria acertar. Ele queria que aquela moça que voltaria com ele, ela fosse a escolhida, não por ele, não porque era bonita, não porque era legal, não porque ela tinha um bom papo, mas porque ela era escolhida primeiramente do Senhor. Antes de Eliezer, porque aqui diz que ele, depois que ela tirou a água, ele já lhe deu presentes. Ele lhe deu um adorno, né, do nariz. A gente até julga, né, quando vê. Um adorno no nariz, pulseiras. Ela era bonita, cheia de valores. E ela entregou muito mais do que lhe foi pedido. Lhe foi pedido um pouco de água. Ele propôs pedir água. E a outra parte era dela, foi espontâneo dela. Senhor, eu vou servir os teus camelos. E assim ela fez. Essa esposa tinha que ser muito especial. E a palavra diz que ela era muito formosa. Mas que essa mulher, ela precisava ser digna da aliança que ela perpetuaria. Né? Havia um homem de 40 anos que foi muito aguardado pelo seu pai, pela sua mãe, Abraão e Sara. Aguardaram, oraram, choraram por aquele homem. A mulher que seria a esposa dele precisaria estar à altura
do chamado e da promessa e da aliança que estava sobre a vida de Isaac. Então, essa mulher, ela tinha que estar à altura desse chamado. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor falou para isso a Abraão. Abraão cuidou dessa herança, dessa promessa, delegou ao seu servo que ele fosse buscar essa mulher, mas ele estava aguardando alguém à altura dessa promessa. O homem a observava, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado com êxito a missão do seu servo. Rebeca terminou ali de dar água aos camelos e o servo puxou o assunto, né? Ele já foi perguntando: de quem você é filha? Porque até aí ela era uma moça daquela região, né? Mas ele precisava saber mais. De quem você é filha? E aqui é quando os pontos se conectam. Ela diz... Também não anotei esse? Puxa vida, anotei tantos. Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, filho que Milca deu a Naor. Naor era irmão de Abraão. E acrescentou: em nossa casa há palha, forragem para alimentar os animais e um bom lugar para o Senhor e seus companheiros passarem a noite. Olha que moça incrível, que mulher preciosa. Ela se antecipava, ela antevia as situações e já se propunha, ela já abria possibilidades. Ela disse: olha, lá em casa tem como você se abrigar. Nós estamos te convidando, você pode estar conosco e ali encontrar abrigo no meio da nossa família. E aí sim, agora aqui nós vemos que o servo compreendeu que o Senhor tinha levado ele ao bom encontro. Ele tinha sido levado a bom termo na sua trajetória. E ali ele adorou ao Senhor. Ele adorou o Senhor. E isso é tão lindo. O servo, então, teve certeza de que o Senhor estava com ele. Diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor e declarou: bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bênção, a sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou todos os meus passos até a casa dos parentes. Porque aqui sim, ele percebeu que Rebeca não só era bonita, não só servia com amor, alegria, disposição, mas ela também era da linhagem. Ela também fazia parte desse propósito. E o Senhor primeiro chamou Abraão daquele povo e depois mandou buscar essa mulher que seria a matriarca, que daria continuidade a essa aliança. Em algum momento, quando Abraão falou para Eliezer ir, Eliezer falou assim: mas e se eu chegar lá e a moça não quiser vir? Abraão falou para ele assim, Abraão, um homem experimentado em Deus, um homem que já conhecia o Senhor, um homem que viveu e experimentou de um Deus poderoso, milagroso, um Deus que foi abrindo caminhos, prosperando a sua vida. Então Abraão falou para ele assim: pode ir, Deus vai adiante de você. Às vezes nós precisamos saber que o Senhor está diante de nós, que o Senhor nos manda a lugares, nos envia a lugares e nos conecta a pessoas com o mesmo propósito que nós. Eu acredito muito, muito mesmo, num Deus que arrebanha pessoas, as põe no mesmo lugar e ali aquelas pessoas vão servir a um mesmo propósito. Nós aqui, nós somos chamados, cada um veio de um lugar, cada um foi trazido pelo Senhor para essa comunidade de fé, para o meio em que nós estamos, e aqui no nosso meio, entre nós, não diz respeito a lá fora, não quer dizer que outra igreja lá fora também não tenha homens e mulheres, não se trata disso, se trata de nós aqui, como igreja, da forma que o Senhor foi nos arrebanhando, e foi nos trazendo, e cada um vai servindo, vai trazendo seu dom, seu talento,
sua virtude, e vai, e vai, e vai fazendo desse lugar, não um subsolo do Hotel Alvimar, mas uma igreja. Vai fazendo deste lugar uma casa de oração, um lugar onde o Senhor pode se manifestar e aqui sarar, curar, libertar, operar, prosperar, transformar. Transformar, obrigada. Nesse lugar, eu, você, cada um de nós foi trazido pelo Senhor e às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e pode se ver como o próprio servo. Mas será? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me designou? Será que o Senhor está comigo nesse propósito? E aqui eu pego essa palavra de Abraão. Pode ir, que o Senhor, ele diz uma frase muito linda, Abraão. Diz assim: o Deus no qual eu tenho andado na presença, ele diz, o Deus no qual, na qual, eu não estou sabendo falar a frase, o Deus na presença da qual estou, ele irá contigo. Muitas vezes ficamos como touros, resistindo, bravos, incomodados, resistimos àqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, resistimos aos nossos líderes, resistimos aos nossos amigos, temos dificuldade muitas vezes de nos adaptar à forma que um e outro é, mas o Senhor fez isso. Nós vamos vendo que o Senhor vai conectando pessoas e alinhando o caminho de pessoas diferentes. Às vezes eu tenho um comportamento que incomoda você, mas o Senhor tem um plano na minha vida e também na sua. E a minha forma de ser pode trabalhar você. E a sua forma de ser pode trabalhar a minha forma de ser. Eu, às vezes, lá na caixa, fico chateada, porque tem sempre algum chefe com o qual, às vezes, eu não me dou. Eu não me afino. Aí eu já estou madura o suficiente para perceber que é por meio daquele chefe ali, com o qual muitas vezes eu resisto e fico ali, que o Senhor trabalhou o meu caráter, que o Senhor vai trabalhando quem eu sou, que o Senhor vai extraindo de mim, que o Senhor vai me transformando naquela digna de carregar a promessa. Eu imagino que Rebeca, Eliezer e Abraão, todos eles foram sendo formados, foram acontecendo coisas na vida deles, e naquele grande dia onde pessoas se encontraram, elas passaram por processos que as capacitaram a estarem ali naquela posição. Eu fico imaginando Rebeca sendo criada, recebendo instrução dos seus pais, recebendo amor. Eu fico imaginando Eliezer na casa do seu Senhor, sendo disciplinado, sendo corrigido, vendo as coisas acontecer. Nós sabemos da história de Abraão, quantas coisas aconteceram na vida de Abraão. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Então disse ao meu Senhor: porventura, se não me seguir essa mulher? E ele disse: o Senhor, é esse versículo que eu estava querendo. Abraão disse assim: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o meu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Esse homem, Abraão, ele tinha muita convicção de quem ele era, porque ele falou assim: esse Deus, em cuja presença eu tenho andado. Você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer assim: eu tenho andado com esse Deus. Pode ir lá. Vai lá, Eliezer. Pode ir lá fazer o que eu estou dizendo para você, pedindo para você. Porque o Deus na presença, em cuja... Gente, estou com dificuldade com essa frase. O Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o meu anjo e prosperará o teu caminho, para que tomes a mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Abraão tinha convicção de que a sua trajetória tinha sido diante do Senhor. Eu fico pensando sobre mim mesma. Eu me vejo aqui em cima desse altar e eu falo: Senhor, quantas coisas eu já vivi. Eu nem me sinto digna, Senhor, de subir até aqui. Eu nem me sinto digna. Eu nem poderia dizer como Abraão, andado com Deus.
embora tenha nascido num lar evangélico, mas a gente anda por lugares, traça caminhos, mas ainda assim o Senhor quis me resgatar, me trazer e confiar a palavra dele na minha boca. Eu não sou digna desse lugar aqui. Eu não sou digna. Mas o Senhor trabalhou em mim, trabalhou o meu caráter. O Senhor vem forjando, vem me ensinando. E de um tempo para cá, né, eu posso dizer, depois do meu concerto com Deus, eu poderia dizer, o Deus em cuja presença estou. Não andei 100% da minha vida nessa presença, embora tenha nascido num lar onde eu fui ensinada a andar nessa presença. Mas o Senhor tem um plano na minha vida, tem um plano na sua vida. Deus me conduziu por um caminho bom e certo. Essa frase já é de Eliezer. Aqui eu separei a frase de Abraão, que diz, o Deus na presença, em cuja presença estou. Eliezer, em um determinado, falou, Deus me conduziu por um caminho bom e certo. E enquanto a história ali se desenrolava, quando Rebeca, enfim, foi apresentada ao propósito, e foi dito para ela, olha, Rebeca, eu vim de longe, eu vim aqui encontrar uma esposa para Isaac, e o plano é esse, é isso, e ele relatou tudo, ele contou até sobre a oração que ele fez diante do poço, e eles foram até a casa dela, e lá ele contou de novo, inclusive a Bíblia relata isso, que ele contou de novo, olha, eu saí da casa do meu Senhor, e foi assim, eu fiz uma oração diante do poço, eu pedi uma prova, eu pedi para o Senhor me mostrar, eu pedi para que eu dissesse isso, ela respondesse aquilo, e tudo aconteceu conforme eu coloquei diante do Senhor. Eu pedi uma direção e o Senhor me trouxe até aqui e apareceu Rebeca e ele disse, então eu tenho certeza que é ela. E quando ele disse isso à família dela, os familiares de Rebeca disseram, essa obra é do Senhor. Deus está nesse negócio. Isso aí foi o Senhor que fez. Porque só o Senhor para fazer uma coisa dessa, você vindo 800 quilômetros, 25 dias, enfim. E disseram para Rebeca, Rebeca, você ouviu tudo, você está sendo convidada a ir para uma terra muito distante, ser esposa de um homem que você nunca viu, mas diante dela foi dito, o Senhor fez isso, Rebeca, o Senhor fez isso. Você quer ir? Seus pais, sua família perguntam, você vai? Gente, isso tudo aconteceu de um dia para o outro, tá? 24 horas. A moça saiu de casa para buscar água. A moça saiu de casa com um cântaro e foi buscar água. Em 24 horas, a vida dela foi transformada. Houve uma virada de chave na vida de Rebeca, nesse recorte da história. E eles chegaram para ela e disseram, você quer ir? Ela disse uma palavra, irei. Irei. Simples assim. Aquilo foi o Senhor que fez. A sua família percebeu. Eliezer percebeu. Todos perceberam. O Senhor fez isso. Irei. E às vezes o Senhor fala, vai lá, Rosane, vai lá. O Senhor, eu falo, Senhor, molha pelo lado de fora. O Senhor molha pelo lado de dentro. O Senhor molha. Eu falo, Senhor, manda alguém falar isso. O Senhor fala. E eu falo, ai, Senhor, acho que eu não vou não, estou com medo. E essa mulher, diante de todo esse cenário, ela, irei. De madrugada, naquela mesma... E a mãe falou, não, deixa ela ficar mais 10 dias aqui conosco. Deixa a gente preparar, deixa um enxoval, deixa a gente falar para todo mundo que ela vai casar. Deixa... Ai, aí chamaram ela, ela falou, irei. Mas o servo disse assim, mas eu preciso ir agora. Eu preciso voltar para o meu Senhor. Eu preciso voltar nessa madrugada para o meu Senhor. E ela, irei. Irei. E ela foi. E Eliezer ali
foi falando sobre Isaac, quem seria o esposo dela. Eu fico imaginando 25 dias ouvindo a história de quem era o esposo dela. Quem era, sabe quem vai ser o seu marido? Isaac, ó, ele gosta assim, ele faz assim. A mãe dele era assim, ele fazia isso. Quando ele era criança, ele fazia isso, tal, tal, tal. Ela foi ouvindo sobre Isaac. E quando ela chegou lá, já vinha um homem vindo de longe. Provavelmente Isaac estava já também de butuca, né? Querendo saber se estava vindo a pretendente. O servo foi buscar uma esposa para mim. Aí ele, quando viu uma caravana vindo muito longe, ele já se levantou e já começou a ir em direção àquela caravana. A Bíblia narra assim. E quando ele vai em direção àquela caravana, Rebeca, no seu coração, já começa a perceber. E ela pergunta para Eliezer: quem é aquele homem que está vindo na nossa direção? Lá tão distante. Aí eu falei, Eliezer de novo. O servo falou: é o meu senhor, Isaac, seu esposo. E ela já se cobriu, já se preparou, né, como os costumes da época. E quando o servo chegou, ele narrou tudo para Isaac de novo. Ele contou a mesma história, desde o poço, desde da frase que ele disse que ia dizer e que ela iria responder. Ele narrou toda a história de novo para Isaac. Isaac ouviu atentamente. E o Senhor confirmou no coração de Isaac de que tudo aquilo foi feito pelo Senhor. Antes de Rebeca sair, tem uma frase bonita aí, e tem tudo a ver com a promessa e com a aliança. A gente pode cantar Deus de aliança, Deus de promessa. Quando a família dela reconheceu que o Senhor tinha feito tudo aquilo e percebeu que ela de fato iria cumprir o seu chamado, Rebeca de fato iria embora cumprir o chamado, cumprir aquilo para o qual, o propósito para o qual ela foi criada. Quando ela estava indo, sua família a abençoou dizendo: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares. Espontaneamente eles profetizaram, eles lançaram essa palavra sobre a vida de Rebeca. Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Tem um outro versículo, em outra versão diz: possua a terra de todos os seus inimigos. Essa era a mesmíssima promessa que estava sobre a vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação. Você vai possuir toda essa terra aqui. E a família dela também lançou sobre a vida dela essa palavra. Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares. Então, a promessa, a aliança, ela se conectou em todos os sentidos. Em todos os sentidos, a aliança, ela abrangia tanto a vida de Rebeca, o servo, Abraão. Em dias como hoje, né? O Senhor pode, em momentos ordinários, nos propor coisas, nos propor tarefas, nos propor obediência. E daquele dia em diante, como foi no poço, uma atitude de Rebeca transformou a vida dela, mudou a vida dela. Pode ser que um dia como hoje aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Um dia eu estava sentada na frente do computador. Eu gosto de contar esse testemunho. E esse testemunho já trouxe, já renovou a fé, ativou a fé de muitas pessoas. Eu estava sentada e eu recebi um e-mail e estava assim: estudem jovens. Vai abrir um concurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Um irmão muito cuidadoso da igreja que eu frequentava sempre disparava os editais de concurso. E nesse dia eu me sentei e recebi, estava: estudem jovens. Eu já tinha 36 anos, não era tão jovem. Mas naquele momento, naquele dia, estudem jovens, vai abrir concurso. O Espírito Santo trouxe uma palavra para o meu coração: eu vou te abençoar. Estude. Eu peguei aquela palavra. Naquele dia, eu me levantei, fui até a rodoviária do Plano Piloto, comprei uma apostila
toda colada, mal impressa, de R$ 45. Sabe aquelas apostilas de rodoviária? Fui lá, comprei, comecei a estudar. Dia 1, não conseguia ficar sentada. Dia 2 também não. Dia 3, dia 10, não conseguia ficar sentada. Estudando, minha mente não conseguia focar. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa, mas eu não conseguia. E eu orava: Senhor, me ajuda. Está ali minha mãe. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho uma palavra, mas eu não consigo. Aí lá para o 15º dia, eu ficava 3 horas, 4 horas, passei a ficar 6 horas, depois passei a ficar 10 horas. Depois eu ia, nossa casa era muito pequena, eu levantava, arredei no sofá, botei na cozinha, fiz dali um ambiente de estudo, botava arroz, sal, água, tampava e voltava para os estudos. Eu fiquei completamente obcecada por estudar. Eu estudava 18 horas. Eu estudei 2 meses e meio nessa intensidade. Nessa intensidade. E eu gosto de dizer que foi algo sobrenatural. Eu, por mim mesma, não teria a disciplina que eu tive. Tanto que eu, hoje em dia, às vezes, tento retomar estudos. Mas algo aconteceu naquele dia. E eu peguei aquela palavra, guardei, zelei por ela. Tem até trilha sonora, minha aprovação nesse concurso. Eu passei em 49º. Tem uma palavra, uma música que diz: eu não tenho nada, nada além da promessa, a tua promessa. Eu não tenho nada, nada. E eu cantei essa música. Eu cantei essa música. Ninguém lá em casa aguentava mais essa música. Mas essa palavra entrou no meu coração. E ela achou um lugar. E eu cuidei dela. E eu fui aprovada. Tem 12 anos. Todo ano, no dia 18 de fevereiro, eu me ajoelho e agradeço ao Senhor. E eu, nas igrejas por onde eu passei, nesse período, eu sempre ia lá testemunhar. Esse mesmo testemunho aqui. Esse mesmo testemunho do Deus que fez na minha vida. O Senhor, em um dia, Ele plantou algo em mim que me fez romper os meus próprios limites. E o Senhor fez isso com Rebeca, o Senhor fez isso com Eliezer, o Senhor fez isso com Abraão. E é sobre isso que essa palavra, ela nos ativa, ela nos alinha ao propósito, ela nos conecta ao propósito. E às vezes estamos distraídos demais e passa alguém por nós e pede: me dá um copo d'água. Aí você fala: eu estou apressada. E você perdeu talvez uma oportunidade de servir e ali ter a sua vida reconfigurada. Se Rebeca fala assim: moça, tira você essa água aí, não seria encontrado nela o coração certo. Mas o Senhor olhou e falou: essa menina está alinhada. Essa moça, estou olhando daqui, estou encontrando nela o ventre certo para gerar as 2 nações que eu tenho para gerar. O Senhor gerou 2 nações no ventre de Rebeca. Não foi tudo lindo não, tá, gente? Esse início maravilhoso e até cena de filme, de cinema, desse encontro na beira de um poço. Foi lindo, né? Não foi tudo lindo, porque Rebeca ficou 20 anos estéril. Mesmo quando somos chamados, mesmo quando Deus nos convida a participar da aliança, da herança, da promessa, ainda há uma trajetória, ainda há um caminho doloroso, sofrível. E isso é para nos manter cientes de que nós vamos cuidar da promessa, zelar da promessa, estar com os olhos bem atentos para não perder de vista a promessa. Mas que não vai ser fácil não. Você aí que está sentado,
Você provavelmente tem alguma promessa. Você provavelmente tem o entendimento de que o Senhor tem uma aliança com você. E o Senhor te chamou. O Senhor, eu tenho certeza que esse meu testemunho aqui sobre esse dia, que ele também pode fazer a diferença na sua vida. Que você também pode um dia receber uma palavra que vai te dar ânimo, força, vigor, e que você vai se reconfigurar e você vai se tornar alguém. Gente, eu era uma senhora. Quando eu entrei, eu já tinha 37 anos, eu entrei com meninos de 18, 19 anos. Assim, ó. Os meninos 220 volts, é tipo assim, né, gente? Não é tanto assim, tá? Mas eu gosto de fazer isso. Eu entrei, não, tudo bem, não é isso, não é. Mas eu queria dizer porque havia uma disparidade. Havia uma disparidade, uma discrepância visível. As dificuldades que eu enfrentava para aprender coisas que eles não tinham. Então, ainda assim, nós também, eu quero dizer que nós precisamos estar prontos para a promessa, mas também para os desafios pós-promessa. Pós-promessa. E um dia eu estava numa roda também, onde havia muitas pessoas falando línguas, idiomas mesmo, e eu me senti pequenininha. Eu só estava lá porque eu cantava, me chamaram. Porque eu nem deveria estar lá. Era só jovem, um monte de... E eu lá pequenininha, me sentindo mal, não falava nada. Todo mundo falando inglês, espanhol, e aquela conferência bombando lá. E eu lá quietinha. Mas eu falava com o Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor. Todo mundo, nossa, você é tão inteligente. Mas eu não tenho nada. Nada além da promessa. Cadê, Senhor? Será que quem vai herdar? Abraão teve um momento que ele falou aí, Senhor, será que quem vai herdar tudo que o Senhor me deu vai ser esse Eliezer aí? Cadê a minha promessa? E eu nesse dia falei isso para o Senhor, só para vocês entenderem como Deus fez. Aí alguém tocou no meu ombro, eu falei, não, Senhor, me poupe. Eu comigo mesma aqui. Me poupe, Senhor. Profetada agora não. Porque a gente, às vezes, que está na frente, assim, as pessoas falam, eis que te digo, isso, aquilo, blá, blá. E eu já estava cansada dessas coisas. Eu estava exausta, frustrada. Essa moça falou, eu falo contigo. Gente, quando eu ouvi essa frase, o meu corpo estremeceu. Era o Senhor. Era o Senhor. E ali, aquela mulher liberou tanta palavra sobre a minha vida. Isso foi 2 anos antes de eu passar no concurso. Está ali o meu marido, eu sempre falo isso. Eu sempre vou falar. Pode ser que vocês ouçam mais vezes eu falar isso. E aí ela falou, estudar? Eu não tinha terminado uma faculdade. Ainda há muito tempo, o Senhor falou, naquela profecia. Estudar, eu falava, Senhor, eu gosto tanto de estudar, por que eu não posso? Por que eu não faço uma faculdade? Senhor, eu tinha abandonado uma faculdade. E o Senhor falava, estudar ainda tem muito tempo. Eu pensava que com 37 anos, gente, eu estava todas as possibilidades já tinham se esgotado. Gente, eu tenho 50, não paro de estudar. O Senhor não me deixa quieta com coisa lá da caixa que eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer tanta certificação, tanta coisa, tanto curso. E o Senhor fala, você não queria estudar? Vai estudar. Você não adora estudar? Estuda. E o Senhor falava, ainda há muito tempo. Olha essa palavra. O Senhor dizia, ainda há muito tempo. Você está achando que a vida aos 37 anos já aconteceu tudo que tinha para acontecer? Rosane. E o Senhor falava, ainda há muito tempo. Gente, foi desse jeito. Foi nesse nível de específico o que Deus me falou naquele dia. E de vez em quando eu ouso pensar que não foi o Senhor, aí o Senhor vem e esfrega uma situação assim, olha, vai estudar. Eu falei, mesmo Senhor, eu amava estudar. Vai fazer, eu falo, de novo uma certificação, a Caixa Econômica não me deixa em paz. Então, guarde a promessa. Zele pela promessa.
movimente a sua vida, articule a sua existência, os seus atos. Preste atenção ao seu redor. Se alinhe com a promessa. Esteja com a promessa, Senhor, no seu campo de visão. No seu campo de visão. Que nada te distraia, porque haverão coisas que vão nos desencorajar de perseguir a promessa. Mas Abraão já era idoso, cansado, e ele falou: olha aqui, Eliezer, tem uma promessa sobre a minha vida. Então você vai lá buscar a esposa do meu filho, porque essa mulher que eu estou aguardando que o Senhor traga, ela será mãe também dessa nação. E veio Rebeca, depois vieram tantas outras mulheres, para se cumprir isso aqui, ó. Benditas serão todas as famílias. Pela vida de Abraão, nós somos abençoados até hoje. Mas quantas mulheres, na palavra do Senhor, passaram nessa linha do tempo? Rebeca, Raquel, Ana, Raabe, Ruth, Maria. Maria, a mãe de Jesus. Todas essas mulheres com seus desafios, seus obstáculos, seus impedimentos, suas limitações, seus medos, seus temores, seus pavores, todas essas mulheres geraram parte dessa promessa. Quando você vê essa timeline dessa história da promessa de Abraão, e um dia quando Estevão estava sendo apedrejado e ele começa a contar sobre toda a trajetória dos pais da fé, e ele vai mencionando todos esses grandes homens. Abraão foi um primeiro, né? O Senhor foi lá, pegou Abraão, e de Abraão em diante, quantos homens e mulheres de Deus precisaram ter coragem para correr atrás daquilo que o Senhor confiou a eles. Então, nesse dia, ela saiu só para buscar água. Aquela mulher, aquela jovem, nem sabia o rumo que a vida dela ia tomar. Naquele dia, o sol nasceu, ela fez os seus afazeres, se levantou, entardeceu. O sol ia se pondo, ela foi buscar água. E ali o Senhor mudou a vida dela. No outro dia, ela já estava a caminho de uma terra distante para conhecer um homem que ela nunca tinha visto. Aleluias. É sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus possa gerar em nós a expectativa de coisas boas vindas do Senhor. Tem muita coisa acontecendo e o Senhor não mudou. Às vezes a gente quer pôr Deus numa caixinha, igual a gente é limitado, a gente quer pegar esse Deus que fez tudo isso. Eu tenho umas janelas lá que o dia amanhece tão grandioso diante de mim, que quando eu vejo aquele sol nascendo, como diz aquela canção, né, mãe? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Quem? E quando eu vejo aquele sol vindo, eu falo, esse Deus aí ninguém pode impedir. Esse Deus, e o Senhor me deu de presente aquela casa naquele lugarzinho feio lá. Mas tem esse sol maravilhoso. Eu contemplo um nascer do sol assim, incrível, laranjadinho, aquela coisa mais linda. E é o Senhor me dizendo, a promessa se renovou. A misericórdia está aqui. Eu estou com você. Eu vou te conduzindo. Olha só o que eu preparei. E aquele sol me constrange. Vamos ficar de pé? Se você tem uma promessa, fique como Rebeca. Sirva. Sirva com alegria. Sirva com disposição. Sirva com amor. Sirva com temor. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Ou que você estranha? Ou Deus tem promessa para ela também. Você lembrou dela agora, né? Provavelmente. Deus tem uma promessa para ela também. E pode ser que a sua promessa esteja ligada à promessa dela. Então nós precisamos estar atentos aos movimentos de Deus, para nós não estarmos resistindo ao Senhor. Para nós estarmos submissos, como Eliezer se posicionou e falou, Senhor, a promessa é grande demais,
a missão é grande demais, pode ser que eu tome atitudes levados por instintos humanos, mas, Senhor, eu quero acertar na escolha. Eu vim de tão longe até aqui para acertar. Então me ajuda, peça ao Senhor, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, né, Andréia? Você colocou esse versículo, não foi? Na madrugada. Vou te falar o que aconteceu nessa madrugada. Eu estava acordada e eu pensei nessa referência. Eu falei, onde mesmo que está aquele versículo que diz, invoca-me e te responderei. Aí eu abri o WhatsApp, ela tinha postado, e te responderei, anunciar-te-ei. É uma coincidência, gente? É um Deus, gente, intencional, gente. É um Deus que faz questão de participar. Ele quer estar aí no seu dia a dia, Ele quer andar com você. O Deus em cuja presença estou, Abraão disse isso. O Deus em cuja presença estou, quer dizer, todo lugar tinha Deus para Abraão. E todo lugar era possibilidade de se cumprir aquilo que Deus falou. Amém? Nós vamos cantar esse louvor. Eu vou te convidar a orar ao Senhor, falar com o Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo já falou várias coisas aí com você. Várias coisas. Você não foi tocado por mim, você foi tocado pelo Espírito Santo. E Ele ainda tem mais coisas a falar. Ele quer te revelar, Ele quer falar com você, Ele quer te constranger, Ele quer te alinhar. Enquanto nós cantamos, o Rick canta, né? Pense, ore, fale com o Senhor. Comece a apresentar a sua vida diante desse Deus. Fala, Senhor, se eu estou longe daquilo que o Senhor preparou para mim, me ajuda a voltar. Senhor, me ajude a perceber os movimentos do Senhor. Me ajude a me alinhar com a sua promessa. Me ajude a crer, Senhor, que o Senhor pode gerar em mim a promessa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para aprender. Senhor, nessa noite, comece, fale com o Senhor. Aproveite essa oportunidade. Sabe quando uma atmosfera é preparada? O Senhor preparou essa atmosfera para falar com você, para tocar o seu coração, para ressuscitar a fé e a esperança no seu coração. Eu sou o Senhor do tempo, diz o Senhor. Estudar ainda há muito tempo. Muitas coisas podem se desenrolar em um único dia. Muitas coisas podem mudar de um amanhecer para um anoitecer. E é esse mesmo Deus que hoje quer interagir com você. Acesse esse lugar. Se debruce, se proste, ore, eleve o seu pensamento. Direcione orações a esse Deus intencionais. Me abençoa no quê, minha filha? Senhor, me abençoa no quê, minha filha? Como eu posso te abençoar? De que forma eu posso mudar a sua vida? Me diz o que você precisa, minha filha, meu filho.